Nosso encontro de hoje vai tratar de uma questão crucial de economia política que afeta profundamente todos os aspectos de nossa vida. Afeta o nosso bolso, a prosperidade do nosso país e a nossa própria liberdade. Vamos falar sobre tributação. Vou chamar a atenção para o confisco antieconômico e liberticida do imposto fortemente progressivo e alertar para a verdadeira curra fiscal que está sendo montada para violentar todo o patrimônio legitimamente adquirido das pessoas. A divisão típica dos impostos é indiretos e indiretos. Assim, por exemplo, o seu salário, o rendimento do aluguel do seu imóvel ou o lucro de sua empresa estão sujeitos a um imposto direto. Os impostos indiretos você paga quando compra arroz, toma cerveja, adquire um carro ou coloca nele combustível ou óleo. Vamos ver daqui a pouco quanto você paga de impostos indiretos por alguns produtos, geralmente sem saber que está pagando imposto. Aliás, do total da receita arrecadada pela União, estados e municípios, cerca de metade é de impostos diretos e a outra metade é de impostos indiretos. Um outro tipo especial de imposto, parecido com o indireto, é a inflação. É, em verdade, uma forma de tributação invisível pela qual o governo e outras pessoas que primeiro recebem os novos dinheiros podem, por assim dizer, tributar aqueles cujas rendas se corrigem mais lentamente no processo infracionário. Ninguém questiona que todos os cidadãos devam contribuir para que os governos possam cumprir suas funções. Mas é preciso não esquecer que o principal motivo que fez as pessoas civilizadas aceitarem a ideia de ter governos foi para preservar a vida, a liberdade e o patrimônio de cada indivíduo. A ideia nunca foi a de dar ao governo qualquer monopólio na prestação de serviços e nem a de que se metesse a fazer tudo e depois viesse cobrar mais impostos e aumentar os meios de pagamento para financiar seus déficits. Os homens sabem há muitos séculos que a tributação é um meio adequado para levantar receitas governamentais. A ideia do imposto de renda, por exemplo, foi bastante discutida por liberais clássicos dos séculos XVIII e XIX. Esses liberais, no entanto, falavam de imposto proporcional e não de imposto progressivo. Eles também imaginavam o imposto como um meio equitativo para obter as receitas e não como um artifício para atingir fins políticos e ideológicos, tais como o confisco da propriedade ou a redistribuição de renda. O imposto proporcional corresponderia a uma alíquota única, igual para todos, sobre as rendas globais das pessoas. Quem ganhasse mais, pagaria mais em proporção a seus ganhos. Se a alíquota fosse 10% e uma pessoa tivesse uma renda líquida anual de 500 mil cruzados, pagaria 50 mil. E outra com renda de 1 milhão, pagaria 100 mil de imposto. Seria como se todos os condôminos ou inquilinos pagassem as despesas comuns referentes à administração de uma grande propriedade. Todos estariam obrigados a contribuir em proporção aos seus respectivos interesses no condomínio. A equidade dessa contribuição está, pois, fundamentalmente ligada ao princípio da proporcionalidade do imposto. A outra filosofia tributária é o oposto dessa ideia de equidade. É o imposto progressivo, hoje praticado como se fosse um dogma e, lamentavelmente, aceito passivamente pela maioria das pessoas. Digo lamentável porque o imposto progressivo é arbitrário e discricionário,
provocando graves danos ao progresso das pessoas, à economia em geral e aos direitos fundamentais do indivíduo. Aí está a tabela progressiva do imposto de renda para 1988. Na primeira coluna estão as 11 classes ou faixas de renda líquida, começando com a primeira faixa, isenta, de 75.600 cruzados, até a classe de renda acima de 2.136.600 cruzados. A segunda coluna dá as alíquotas progressivas até 50% para diferentes classes de renda. A tabela que segue mostra um exemplo de aplicação desse imposto progressivo a 4 diferentes rendas líquidas. Por exemplo, com uma renda líquida anual de 650 mil, você pagaria 111.885 cruzados de imposto, ou seja, 17% de sua renda. Com uma renda líquida anual de 2.600.000, você pagaria 932.945 cruzados, entregando para o governo 36% de sua renda líquida. As pessoas aceitam essa iniquidade do progressivismo fiscal porque vivem sob a ilusão de que os governos precisam atender às chamadas necessidades sociais. E creem que só os mais ricos ou os bem-sucedidos que vão arcar com o grosso da carga tributária. As pessoas não têm noção de que a progressividade dos impostos, em geral, lhes é danosa, prejudicando principalmente os mais pobres. É como se fosse um tributo pago ao carrasco, que de qualquer modo vai puxar a alavanca. Essa ilusão da necessidade de gastos sociais pelo governo, além de criar um castigo à eficiência, produziu ao longo dos anos um vertiginoso crescimento dos tributos. Já no século passado, o filósofo inglês John Stuart Mill chamou o imposto progressivo de mild form of robbery, forma suave de roubo. Parecia suave porque é da própria malícia do arbítrio progressivista que a coisa comece pequenina, mas que depois se multiplique atingindo níveis que ninguém teria sequer imaginado. Vou dar um exemplo a você. Nos Estados Unidos, em 1913, a alíquota do imposto de renda era de 7%. Em 1944, 31 anos depois, a alíquota já havia chegado a 94%, quase 100%. Em 1963, ela foi reduzida para 70%. Em 81, para 50%, com 14 classes de renda líquida. Só em 86, os americanos começaram a se livrar do progressivismo. E hoje, tem apenas 2 classes de renda e 2 alíquotas, de 15% e 28%. Como escreveu Marx em seu Manifesto Comunista de 1848, o imposto progressivo é um instrumento para arrancar, pouco a pouco, todo o capital da burguesia, para centralizar todos os meios de produção nas mãos do Estado. A diferença entre os socialistas de ontem e os de agora é que antes eles advogavam com franqueza que o objetivo do tributo progressivo era o de acabar com a propriedade privada. Os socialistas de hoje usam outros pretextos, como, por exemplo, o do combate à inflação, ao desemprego e ao déficit público. E dizem que esses tributos permitirão realizar a tal justiça social. É claro que não há nenhuma justiça nesse tipo de imposto. Se a lei deve ser uma norma geral igual para todos, como pode ser equânime um imposto que onera em 20% a renda de uma pessoa e em 40% a de outra, simplesmente
por ser essa mais eficiente e mais apta perante o mercado. Pela impossibilidade de se ter uma regra baseada no Estado de Direito para determinar as alíquotas de graduação do imposto progressivo, a prática desse método tributário se transforma facilmente em um jogo combinado de ideologia e de poder lascivo desregrado. Demagogos à cata de votos, tecnocratas em frenesi lúbrico pelo poder e socialistas querendo realizar suas quimeras. Todos se unem nessa verdadeira curra tributária para servir-se dos que produzem, mesclando a astúcia populista e a violência da pseudo-lei. É o que se nota nas formulações do sistema tributário no atual projeto de Constituição da Assembleia Nacional Constituinte. Por sua vez, o projeto de lei que institui o imposto sobre ganhos de capital mostra uma sanha tributária incrível. Visa a atingir ganhos apurados na transmissão de todos os tipos de bens ou direitos, desde imóveis, participações societárias, joias, obras de arte, veículos, títulos de clubes, cavalos de competição e outros animais valiosos. Está escrito lá, até selos e moedas de coleção. O símbolo da astúcia progressivista, porém, está no projeto de lei que cria o eufemisticamente chamado imposto sobre a fortuna das pessoas físicas. Sua base de cobrança é o patrimônio líquido constituído de todos os bens e direitos de qualquer natureza, qualquer que seja seu emprego ou localização. O imposto é progressivo e a alíquota máxima, por enquanto, é de 0,5%. Parece pouco e poucas as vítimas, como convém a uma artimanha desta natureza. Assim, não haverá muitos eleitores esperneando. Essa curra iminente e as demais iniquidades do progressivismo só levam ao pior. E o pior é a deseconomia e o desalento em relação ao progresso. Mas nós vamos falar disso daqui a pouco. A seguir, vou conversar com meus dois primeiros convidados, de quem você vai gostar. O advogado Antônio Carlos Rodrigues do Amaral e o economista Marcel Solimeu. Eles vão me ajudar a levar até você alguns esclarecimentos adicionais importantes sobre este tema. Aguarde um pouco, por favor.